Turma, vamos dar sequência aí ao nosso assunto, né? Falando de Roma, né? Na última aula falamos aí do período monárquico e vamos falar agora aqui do período republicano. Foi um período que foi de 509 a 31 a.C., então praticamente aí quase 500 anos, né, de república. O fim do período monárquico em Roma foi fruto assim de um crescimento de uma classe social, né, que era dona da maioria das terras cultiváveis, né, que eram os patrícios. Eles organizaram um golpe, né, e derrubou Tarquínio, o soberbo do cargo, né? E aí nessa fase assim houve um fortalecimento da estrutura política que comandaria todas as decisões de Roma, né? Que seria o Senado, né? Que era composto pelos próprios patrícios, tá bom? Os plebeus, que eram a outra classe social, eles eram pequenos proprietários ou camponeses, né, e artesãos. Nesse contexto, eles eram dependentes dos patrícios, tá? Eles não tinham participação nenhuma na política, tá bom? Então, essas duas classes sociais, com o tempo assim, elas passaram a disputar os próprios espaços políticos, né? O que gerou muitos conflitos sociais. Até porque eles, além de eles serem independentes, nessa época os escravos eram minoria em Roma, tá? Nessa primeira fase assim, republicana, só existia escravidão por dívidas. Ou seja, se alguém tomasse o dinheiro emprestado de alguém, por exemplo, para colocar uma pequena oficina ou investir em uma plantação e não pudesse pagar, ele se tornaria escravo dessa pessoa até pagar a dívida. Então não era um escravo por resto da vida, era um escravo temporário até pagar a dívida, tá bom? Às vezes era muito normal o pai pegar um filho e colocar o filho no lugar dele como escravo. Não era que ele queria fugir da escravidão, é porque assim ele teria condições de trabalhar livremente para pagar a dívida mais rápido, tá bom? E assim, dentro dessa organização política que foi a República, as estruturas que foram montadas pelos patrícios na Roma republicana atendiam às necessidades de manutenção do poder e dos privilégios justamente desse grupo social, né? Eles faziam de tudo para que eles se mantivessem, né, no poder e iriam continuar governando com todos os privilégios para a sua própria classe social, tá bom? Então assim, ou seja, traduzindo, né, os patrícios o objetivo era controlar a política, né, para manter justamente a economia voltada para eles, para o grupo deles, tá? Então, assim, dentro desse contexto, eles assim foram estabelecidos três estruturas, que seriam o Senado, as assembleias e as magistraturas, tá? O Senado era a principal estrutura política de Roma, da Roma republicana, tá? Era composto pelos 300 patrícios mais ricos da cidade. Então, para se tornar um senador em Roma, a pessoa tinha que ser rica. E funcionava assim como órgão fiscalizador e legislativo. E cabia assim ao Senado fiscalizar a ação dos magistrados, desenvolver uma política interna e externa de Roma, né? Também assim elaboravam leis que deveriam ser cumpridas. Eles é que decidiam assim se deveriam entrar numa guerra ou sair de uma, tá? Então assim as finanças também eram responsabilidade do Senado, né, que devia controlar a economia, estabelecer impostos, conduzir as relações comerciais, autorizar a construção de obras públicas, entre outras funções. Tá vendo aí? Então, são exemplos aí de que os patrícios que comandavam Roma, a classe mais rica, os plebeus, né, ali a classe mais pobre, até esse momento ainda não tinha vez, não tinha direitos políticos, tá? E aí vem as assembleias. Assim, aos poucos houve a necessidade de estabelecer assim espaços políticos
para que essas classes sociais pudessem assim ter uma participação nas decisões dos rumos de Roma, tá? Então, assim, embora houvesse assim uma participação dos cidadãos romanos em todas as assembleias, os mais ricos é que continuavam tendo mais influência, tá bom? E essas assembleias eles dividiram em três. Passou a existir a Assembleia Centuriata, a Assembleia Tribal e a Assembleia Plebeia. A Assembleia Centuriata era formada por soldados, porque foi uma classe social que se tornou muito importante em Roma, né? Após a expansão do exército romano. Esses soldados, quando eles retornavam, muitos retornavam, né? Com poder e também com dinheiro, porque alguns recebiam prêmios, né, por essas conquistas. Então eles se tornaram uma classe social muito importante dentro de Roma, né, e eles formaram um grupo que era chamado de centuriata, né, e eles passaram a ter peso nas decisões de Roma, tá bom? Então assim, cada uma delas era composta, né, por uma classe social, cabendo às classes mais ricas ainda as decisões mais importantes, tá bom? Então, a Assembleia Centuriata, ela atendia a uma classe social importante em Roma, como eu já falei, que eram os militares, né? Pois os militares ganharam, assim, eles ganhavam mais destaque à medida que o processo de Roma se consolidava, né? Por toda a região. Então, cabia a essa Assembleia eles votar pela declaração de guerra ou de paz contra um povo, contra uma região, tá? Bem como assim ele elegia os cônsules, os tribunos, os pretores. Assim como na própria sociedade romana, a Assembleia Centuriata ela se dividia de acordo com a riqueza dos militares, tá? E aí passou a ser dividida em cinco. Havia cinco classes militares diferentes. Olha só a quantidade de militares que faziam parte disso. Existia 193 centúrias ou 193 grupos e cada grupo tinha direito a 100 militares cada um. Olha só, né? Só aí 193 vezes 100, a quantidade que não dá, acho que dá 19.300 militares dentro de uma classe social naquela época, né? Então, cada cidadão militar tinha direito a seu voto individual e no final eles juntavam tudo e a maioria prevalecia, tá? Tá bom? E aí tinha a Assembleia Tribal. Essa Assembleia assim, remetia àquelas origens de Roma, do período monárquico, né, quando várias tribos assim formaram o reino de Roma. Então, na maioria era 35 tribos, a maioria era tudo do campo, somente 4 eram urbanas, né? As magistraturas inferiores tinham seus magistrados, que eram eleitos justamente por essa Assembleia. E tinha a Assembleia Plebeia, que eram os artesãos, aqueles pequenos proprietários, os camponeses. E ela também ficou conhecida como Conselho da Plebe. Concílio em italiano quer dizer, ou em latim quer dizer conselho, ou seja, Conselho da Plebe, tá? Era composta pelos plebeus. Essa assembleia foi criada pelos patrícios, mas com interesses políticos. Já que os plebeus estavam reivindicando mais direitos, os patrícios criou essa assembleia, tá? Mas tinha um detalhe muito importante. Os plebeus, eles exigiam participação política em Roma, né? E vinha causando sérios conflitos sociais por causa disso. E aí eles passaram até essa assembleia e eles já poderiam criar leis que eram próprias para os plebeus. Mas tem um detalhe, elas teriam que ser aprovadas pelo Senado. Elas só poderiam estar valendo, né, se o Senado aprovasse. Então, mesmo com a construção dessa assembleia, com a criação, os plebeus ainda eram subordinados aos patrícios, tá bom? E aí tinha as magistraturas, né? Elas funcionavam assim, com uma espécie assim, de poder executivo, né? Elas administravam a cidade de acordo com as decisões que cada assembleia tomava. Os magistrados, eles eram eleitos nas assembleias e tinham assim mandatos temporários, né? Existiam 6 magistraturas, que eram os cônsules, né? Que eram muito importantes, os pretores, os censores, os questores, os edes e os ditadores. Vamos falar aqui separadamente de cada um, tá bom? Os cônsules era considerada a principal magistratura, vamos colocar aí uma espécie de governador.
executava as decisões que eram tomadas principalmente pelo Senado, né? E existiam 2 cônsules, né? E eles tinham a responsabilidade de comandar o exército, né? E de fiscalizar as ações de outros magistrados. E cabiam a eles também convocar assim, o Senado quando ocorresse alguma situação urgente, tá bom? E aí tinham os pretores. Esses magistrados, eles tinham a obrigação de aplicar as leis, né? Essas leis que eram criadas, né, pelas assembleias e pelo Senado, tá bom? E existiam os censores, eles responsáveis pelo censo populacional, né? Eles que cuidavam ali da população. Por exemplo, eles queriam identificar ou saber quantos habitantes tinham em Roma, quantas famílias, tudo. Os censores é que cuidavam de tudo isso, né? E assim, e eles verificavam ali se as famílias, a população, eles estavam assim, se estava respeitando as leis, a ordem, a moral dentro de Roma, tá bom? Aí tem os questores, eram os funcionários públicos, né, que cuidavam das finanças, eles cobravam impostos, né, sobre bens, sobre a produção, né, um exemplo, uma plantação de trigo, eles é que fiscalizavam para cobrar o imposto sobre isso, tá bom? Tinha outra classe social que eram os edis, e era assim, eram os responsáveis pela ordem social. Eles cuidavam assim dos prédios públicos, eles é que organizavam as festas populares, as festas religiosas, eram por conta deles. E tinha os ditadores. Em período assim, de guerra, de calamidade, o Senado aprovava um nome, entre eles um nome de destaque, para realizar assim, uma reorganização de Roma. Então assim, esse homem ele tinha poderes ilimitados, né, e inquestionáveis. E o poder era válido por 6 meses, tá bom? Agora, gente, você sabe que, como eu falei, dentro dessa república, os patrícios sempre tinham uma palavra final, né? Como eu falei para vocês. E isso não deixa de gerar conflito, porque, um exemplo, se os plebeus elaboram uma lei e os patrícios não gostam, eles não aprovam, então os plebeus não tinham peso, tá? Então, assim, essa sociedade romana, nesse período republicano, ela era bastante rígida e não tinha mobilidade social, quer dizer que cada um continuava na sua classe, tá? Mas aí, com o passar do tempo, né, as coisas vão mudando. Então, assim, o acesso a direitos políticos e cargos públicos importantes era destinado apenas aos patrícios, principalmente os mais ricos. Então, assim, aos poucos, os plebeus que não tinham certos privilégios, não tinham direitos sociais e políticos, eles começaram a reivindicar, sim, uma maior participação política em Roma, né? E o que era sempre negado pelos patrícios, né? Que esses controlavam o quê? A economia. Então, com o passar do tempo, começaram a aumentar os conflitos. E um dos momentos assim de maior crise que já aconteceu dentro de Roma, por conta justamente desses conflitos, foi a primeira greve que se tem notícia da história do Ocidente. Ela aconteceu em 494 a.C. E assim, muitos plebeus, eles se deslocaram para aquele monte Aventino lá, que lembra que eu falei no início que existiam 2 montes e que Remo foi para esse monte atrás de um presságio, por exemplo. Eles se deslocaram para esse monte Aventino e eles inclusive se recusaram até a servir o exército romano. Você vê como foi sério. E os plebeus só retornariam a Roma se tivessem suas reivindicações atendidas, os pedidos deles fossem atendidos pelos patrícios, né? E alguns foram atendidos, né? E assim, dentre os principais pedidos atendidos por ele, teve um tribunato da plebe, ou seja, essa magistratura formada por plebeus que não admitia patrícios, ela diminuía as diferenças políticas, né, entre ricos e plebeus, que agora eles poderiam eleger seus próprios magistrados, olha só, e vetar decisões na Assembleia do Senado, olha só a importância, né? E essas, assim, ela poderia decisões que não prejudicassem os interesses da plebe, olha só o peso que já tinha, né? E eles criaram uma lei que ficou conhecida como Lei das 12 Tábuas. Ela foi publicada em 450
antes de Cristo. E essa lei, ela passou a registrar todas as decisões que foram tomadas em Roma, né? Foi justamente a base dos direitos romanos, tá bom? E dentro dessa lei das 12 tábuas foi criada a lei da Canoleia. Ela estava diretamente ligada ao expansionismo militar romano, que enriqueceu muitos plebeus e criou uma nova classe social que ficou conhecida como nobilitas, mais ou menos ali em 445 a.C., né? E passou a ser permitido o casamento entre plebeus e patrícios, né? E isso diminuiu as diferenças entre as duas classes sociais, tá? Olha só, quer dizer que o rico já pode casar com o pobre. Os nobilitas foi uma classe social de plebeus que se tornaram ricos, tá? Então, a união entre essas duas classes sociais passou a ter uma nova classe social, né, que eram os nobilitas, e ela passou a ter muito peso, muita importância dentro de Roma, tá? E aí foi criada a Lei Licínia, né? Ela reformulou as estruturas políticas da magistratura do consulado em 367. E aí, a partir desse momento, houve um certo equilíbrio, pois passaram a ser eleitos dois cônsules. Um cônsule seria patrício e o outro plebeu. Olha só o quanto os plebeus se tornaram importantes, né? Como eu falei, um cônsul poderia ser uma espécie de governador, então um dos governadores já poderia ser eleito por essa classe social. Então, com o passar do tempo, você vê aí que as diferenças sociais diminuíram, né? E outra coisa, eles também passaram a regulamentar o uso de terras, né? E, inclusive, eles acabaram com a escravidão por dívidas, tá bom? Então, isso aí foi só né, um pequeno resumo sobre o que foi o período republicano, tá? Vamos ficar por aqui. E na próxima aula a gente dá sequência mais sobre Roma, tá bom?